Olá, seja muito bem-vindo ao programa Universidade na Madrugada, uma iniciativa da TV Assembleia. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, falando hoje sobre um tema de suma importância. Como é que dentro de uma sociedade que tem tantos conflitos, como nós sabemos que é a sociedade brasileira, como é que nós podemos resolver estes conflitos? O tema hoje nada mais é do que resolução de conflitos de forma alternativa, ou seja, métodos alternativos de solução de conflito. Via de regra, falaremos hoje sobre conciliação e também falaremos sobre mediação, ok? Eu quero falar com você a respeito, antes de começarmos, já quero deixar aqui de antemão os meus contatos, para durante o programa você já pode estabelecer aí contato conosco, já para iniciar sanando eventuais dúvidas que existam sobre o tema, ok? Vamos falar então sobre mediação e conciliação, mas antes precisamos falar a respeito do que é a sociedade. Quando nós falamos em métodos alternativos de solução de conflitos, nós partimos de um pressuposto. O pressuposto que viver em sociedade não é nada fácil. Eu tenho certeza que você, aí dentro da sua micro-sociedade, que inicialmente já é a família, você já presenciou alguns momentos de conflitos, né? Não é mesmo? Muito bem, olha só, conflitos surgem e é natural acontecer entre familiares, pais e filhos, não é mesmo? Filhos e tios e avós, esses conflitos acabam surgindo. Obviamente que dentro da sua família, esses conflitos são muito menores do que aqueles vivenciados na macro-sociedade. Quando chegamos na macro-sociedade, ou seja, no seu bairro, na sua cidade e, num ponto de vista mais amplo, no nosso país, nós sabemos que as relações interpessoais tendem a muitas vezes não serem relações que guardem relação aí ou sejam desenvolvidas de uma forma tranquila. Nós percebemos que viver em sociedade nada mais é do que uma necessidade. Viver em sociedade é necessário, afinal o ser humano é um ser social. Somos oriundos da sociedade e vivemos para a sociedade. E nesse ponto fica muito claro entendermos que não é uma opção, mas uma necessidade. Se viver em sociedade é efetivamente uma necessidade, surge então aquela questão de que nestas relações sociais nem sempre tudo acontece como desejamos, não é mesmo? Olha só, muitas vezes você estabelece uma relação, seja ela de natureza civil, né? Exemplo, você vai lá comprar, fazer uma compra e venda, vai até a padaria fazer uma compra e venda. Muitas vezes você compra lá o pão do café da manhã e chega em casa e percebe que ou o pão está duro ou tem alguma coisa diferente naquele pão e a partir daí surge então o conflito. Viver em sociedade infelizmente, tendemos, ou seja, existe uma tendência a nós termos conflitos. E quando surgem os conflitos dentro dessa sociedade, nos surge uma grande pergunta: o que é justiça? O senso de justiça na sociedade é algo realmente muito relevante. Por quê? Porque quando nós falamos em justiça, olha só a imagem que nós temos aqui. Essa imagem aqui, inicial, que está do lado direito, ela nos lembra o homem mais sábio considerado aí da nossa sociedade, que nós temos conhecimento dentro de uma sociedade judaico-cristã, que foi Salomão. Né? Essa pintura aqui vai nos remeter àquelas duas mulheres que trouxeram até Salomão uma criança e ambas estavam disputando, dizendo: o filho é meu, não, o filho é meu, né? E trouxeram então perante Salomão e surgiu aquela dúvida de quem é o filho. Salomão rapidamente utilizou de sabedoria, né? Por isso que era o homem mais sábio, e sabedoria nada mais é do que saber aplicar o seu conhecimento de uma forma prática, ok? Dar praticidade ao conhecimento. E aí Salomão pergunta, de quem é o filho? E as duas ali debatendo e dizendo que cada uma chamando para si a maternidade. E aí Salomão diz: ótimo, já que é de ambas, o filho tem duas mães, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar a criança no meio, metade para cada um. Isso é justiça?
Então, quando duas pessoas têm uma relação conflituosa a respeito de um bem, a respeito de um direito, né? Dar metade do direito ou metade do bem para cada uma, isso é justiça? Por outro lado, nós temos ali a nossa foto da direita, que nós vemos ali um monte de processos, não é mesmo? Hoje, a sociedade brasileira entende que para haver justiça, nós temos que chegar ao final, então, desse amontoado de papéis chamado processo. Óbvio que na nossa realidade de hoje, o processo já não tem, pelo menos a realidade aqui em São Paulo, é que já não exista mais tanto papel, não é mesmo? Afinal, o processo eletrônico hoje realmente é uma realidade, o que acaba acelerando e muito a administração da justiça. Mas eu te pergunto, você que está assistindo o programa, realmente acha que o processo, esse conjunto ou essa sequência concatenada de atos processuais, que vai terminar lá com uma sentença, com uma manifestação do judiciário dizendo quem é que tem o direito, ou seja, vai vir uma sentença para dirimir ou para botar fim ao conflito. Você acha que isso realmente é justiça? Fica uma dúvida, não é mesmo? Olha só. Dentro da sociedade que nós vivemos hoje, existe algo que eu quero chamar a atenção a você, chamada de cultura da sentença. A nossa sociedade hoje vive abarcada, vive recheada por pessoas que ainda possuem essa moral. Moral é regra de uma sociedade. A sociedade brasileira ainda possui, na sua grande maioria, uma moral, uma regra da sociedade baseada na cultura de sentença, onde entende-se que para haver a justiça, nós temos que ter uma sentença. Sentença que, via de regra, era prolatada por quem? Pelo representante do Poder Judiciário, não é mesmo? Via de regra, aí, num juízo singular, nós teremos o juiz. O juiz vindo, analisando aquele conflito e determinando ou declarando quem é que terá ali o direito ao bem ou, efetivamente, o direito que seja disponível e que esteja ali sendo objeto daquele conflito. Entenda que quando nós vemos essa outra foto aqui do lado direito, e nós vemos ali uma audiência, nós percebemos também que a figura daquela pessoa que está ali no meio, acima das partes, é chamada de juiz, não é mesmo? Quando você entra numa audiência, tem de um lado o autor, do outro lado, via de regra, o réu, ou o requerente e o requerido, e nós temos a terceira pessoa, que é o juiz. E aí, dentro desse pensamento, o juiz, representando então o Estado, o Poder Judiciário, vem e declara quem é que tem razão. Pergunto, isso é justiça? A partir do momento que nós entendemos que duas pessoas, ou mais, né, mas via de regra duas pessoas, estabeleceram um conflito de interesses, não seria muito mais interessante que essas próprias pessoas pudessem conduzir a solução deste conflito? Afinal, eu costumo sempre falar, inclusive nas nossas aulas de preparação, né, de formação de conciliadores e mediadores para o Tribunal de Justiça, eu costumo sempre falar que quando o Estado se manifesta através da sentença, tenha certeza, uma das partes com certeza ficará frustrada. Ficará o quê? Ficará indignada, não concordará, não é mesmo? Afinal, não tem como, via de regra, você estabelecer que ambas têm razão. O juiz terá que escolher ou eleger aquela pessoa que realmente, naquele caso, à luz da legislação e da moral, dos bons costumes, terá então, à luz dessa legislação, terá que definir quem será vencido e vencedor. Quem será aquela pessoa que efetivamente terá ou não o direito? E aí surge novamente a pergunta, isso é justiça? Quando nós falamos em justiça, nós guardamos relação com aquela cultura de sentença. Mas entenda que hoje, o que acontece dentro da sociedade brasileira caminhamos para uma mudança de comportamento, uma mudança de moral. E nesse sentido de mudança, surge então a cultura de pacificação. O que, ao meu ver, e eu tenho certeza que você se refletir aí em casa de uma forma mais tranquila, você também vai concordar comigo que a pacificação, ou seja, a paz social,
ela se dará, via de regra, através da intervenção de uma terceira pessoa, mas que não venha a impor às partes a justiça. Ou seja, olha só essa fotinha que nós temos aqui, ó. Duas pessoas litigando, não é mesmo? Olha aqui do lado direito, ó. E uma terceira pessoa, você percebe pelo semblante do desenho aqui, dos perfis das duas partes, que elas estão em conflito. Elas estão ali praticamente se degladiando. E surge então uma terceira pessoa, não é mesmo? Que vem apaziguar os ânimos. E quando eu digo apaziguar, isso sim guardará relação com a cultura de pacificação. A cultura de podermos extinguir alguns conflitos sem a necessidade da intervenção do Estado. Ou seja, a partir do momento que duas partes elas conseguem alcançar a paz, a solução daquele conflito, sem a intervenção do Estado, nós temos alguns benefícios e vamos falar sobre isso também. O importante é que fique muito claro que quando nós falamos de cultura de pacificação, nós estamos pretendendo o quê? Olha só essa foto que nós temos aí do lado esquerdo, dá uma olhadinha, olha. As mãos juntas, quando as mãos estão dadas, nós temos isso como um símbolo do quê? De acordo, concordância, não é mesmo? E olha só, nada melhor, tenha certeza, do que as partes que em outrora estavam ali litigando, nervosas, estavam todas ali incomodadas com a criação daquele litígio, que elas venham à autocomposição. Autocomposição é efetivamente uma palavra que fica aqui como sendo um norte para uma nova realidade da sociedade brasileira. Se assim não fosse, nós não teríamos políticas públicas nesse sentido. Olha só, quando nós falamos em políticas públicas, estamos falando nada mais, nada menos do que conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Olha só, quando nós falamos em políticas públicas, nós estamos falando então em ações que o Estado venha a promover, e quando eu estou falando de Estado, estou falando aí de governo, não é mesmo? O governo, o Estado brasileiro, ele vem então a tornar, ou seja, ter ação, criando uma política pública com o intuito de mudar as nossas, muitas vezes as nossas, vamos falar assim, teimosia. Você sabe que brasileiro, muitas vezes, quando tem ali aquele conflito, ele é teimoso, ele não quer abrir mão, ele quer ter razão. E aí surge uma máxima, eu sempre costumo falar isso. Inclusive lá tem um grande amigo meu, professor Marcos Lopes, quero até mandar um abraço, que diz assim: você quer ser feliz ou quer ter razão? Olha só que pergunta. Você quer ser feliz ou quer ter razão quando você está num conflito? Ser feliz nada mais é do que você alcançar aí aquela autocomposição que nós dissemos, a possibilidade das partes poderem alcançar a justiça. Agora, ter razão, muitas vezes a gente vai voltar naquela cultura de sentença, onde nós vamos querer que o Estado reconheça que eu tenho razão. E aí, se você parar para analisar profundamente a respeito daquele litígio, você chega à conclusão que muitas vezes, e o judiciário é assim, nem sempre você, tendo razão, você consegue ser feliz. Ou seja, é possível que você tenha uma sentença, ok, procedente, e que você, já ouviram falar, no português bem claro, já ouviram falar assim: eu ganhei o processo, mas não levei. Já ouviu isso? Né? Ganhou, mas não levou. Ou seja, teve a sentença julgada procedente, você que foi o autor, só que na hora que você foi executar aquela sentença, ou seja, foi instrumentalizar na hora de você colocar em prática aquela sentença declaratória, quase que não sai, na hora que você coloca isso em prática, o que acontece? O que acontece? Não consegue receber. Já aconteceu isso com você? Conhece alguém que já passou por isso? Pois é. E aí, a criação de políticas públicas são elas que vão fazer com que surjam ações práticas do Estado a fim de levar a sociedade para uma mudança de pensamento. Querem ver só?
A estruturação com a resolução 125 de 2010 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, criou então como maior forma de instrumentalização daquelas políticas públicas uma nova situação para o nosso país, para a nossa sociedade. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, através da resolução 125 lá de 2010, ele criou, olha só, a possibilidade de criação e acabou determinando, então, que nós tenhamos dentro da estrutura do Estado um organismo, uma estrutura que seja possível fazer com que o cidadão chegue à conclusão que ele consegue se autocompor, ou seja, minimizar a atuação do Estado. Olha só que interessante, o próprio Estado diz: olha, eu vou evitar de ingressar nas relações conflituosas e vou estimular, criando então uma estrutura para que vocês que infelizmente chegaram num conflito possam se resolver, possam tentar então a conciliação ou a mediação, ou seja, podem tentar solucionar o conflito de forma alternativa. Alternativa ao quê, professor? Alternativa àquela cultura de sentença, onde queremos a manifestação do judiciário, ok? Dentro daquela estruturação, nós temos aqui no nosso estado de São Paulo a seguinte estrutura. A presidência do Tribunal de Justiça, subordinada então à presidência do Tribunal de Justiça, nós temos o que nós chamamos de NUPEMEC. O que é o NUPEMEC? O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Abaixo da presidência então do TJ, do Tribunal de Justiça, nós temos o NUPEMEC. E abaixo desse núcleo, ou seja, subordinado ao núcleo, ok? Nós temos o que nós vamos chamar, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar em CEJUSC. Já ouviu falar nisso? O que é o CEJUSC? Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Ou seja, o CEJUSC acaba sendo aquele órgão que você terá contato direto, sendo que o CEJUSC tem, então, uma subordinação ao núcleo permanente, que tem subordinação diretamente ao tribunal, à presidência do Tribunal de Justiça. Sabe o que é isso? O próprio judiciário, dizendo, então, para a sociedade: olha, vão procurar, estejam estimulados a procurar o Centro Judiciário de Solução de Conflito. Procure a forma de autocomposição, procure uma forma de solução consensual. O que é consensual? Onde as partes chegam a um denominador comum. O Estado, o próprio judiciário, dizendo então, olha só, dentro de uma política pública, dizendo para a sociedade: querido, não se socorra de mim a fim de ter somente uma sentença, mas tente inicialmente fazer a composição. Isso é um grande avanço, gente. Muitas vezes a gente imagina, né? Acha assim: ah, não, isso não tem nada a ver. O importante é que o juiz venha e diga quem tem razão. Lembre-se sempre, quando o juiz se manifesta, as partes, via de regra, não ficam satisfeitas. Ou, se a satisfação existe, aquela satisfação oriunda da cultura de sentença, somente será para uma das partes, ok? E dentro dessa estruturação e dentro desse pensamento, então, dos CEJUSCs, nós temos, então, aquela grande pergunta: quais são os tipos de conflitos que o próprio Estado, o próprio Tribunal de Justiça, através do CEJUSC, vai, então, permitir que eu leve? Ou seja, quais são os conflitos que podem ser administrados através dessa nova forma de solução de conflitos, que seria, então, o CEJUSC, não é isso? O Centro de Judiciário de Solução de Conflitos. Qual seria, então, as causas que eu poderia levar? Eu posso levar, eventualmente, uma causa criminal? Eu posso levar uma causa cível? Vamos ver quais são as causas. Inicialmente, são causas cíveis em geral. Não podemos levar, então, para o CEJUSC nada que tenha a ver, via de regra, com crimes, ok? Então, estamos falando aqui de causas cíveis em geral. Exemplo: acidente de trânsito, cobranças, dívidas bancárias, conflitos de vizinhança. Também causas de família: divórcio, pedido de pensão alimentícia, guarda de filhos, regulamentação de visitas, entre outras.
E aí, olha só que interessante que é, a partir do momento que você se socorre do Sejusc e pode levar então ao Sejusc estas causas, que guardem relação então com as causas cíveis que nós acabamos de falar, inclusive direito de família, a partir do momento que você leva então esta demanda, este conflito para vamos falar assim, que para a apreciação ou elege então o Sejusc para ser o órgão competente para poder dirimir aquele conflito de forma ou conduzir a uma forma de dirimir os conflitos de uma forma consensual, a partir daí surge uma questão. Podemos utilizar então o Sejusc em duas grandes oportunidades com essas causas. A primeira é quando causas dessas naturezas, que são as cíveis e também de direito de família em especial, elas nascem de uma relação conflituosa judicial. Ou seja, eu já tenho um processo, existe já dentro da eleição daquela cultura de sentença estabelecido um processo, já existe ali um processo judicial. E aí o Sejusc, então, o centro lá judicial de solução dos conflitos, ele terá o quê? Ele terá a função de fazer com que este processo ele seja findo através da mediação e da conciliação. Ou seja, o Sejusc vai trabalhar, vai atuar no sentido de minimizar, de extinguir aquele conflito de uma forma alternativa que não seja imposta pelo juízo. A outra forma é a forma extrajudicial, ou seja, não existe processo, e essa eu penso que alcance efetivamente a grande intenção lá do CNJ quando viabilizou a criação do Sejusc. Sabe o que é? É quando não existe um processo judicial e nós vamos levar então esta causa para o Sejusc, a fim de que o Sejusc possa atuar no sentido de nós aproximar as partes e fazer com que essas possam solucionar o seu conflito de forma harmoniosa, ok? Quando surge, então, essa questão do Sejusc, vem uma grande pergunta. Ok, fui lá no Sejusc, eu acabei aceitando uma forma consensual de solução do conflito. E aí surge uma grande pergunta. E depois? Ou seja, e se eu tenho um conflito com uma outra pessoa, chego lá, soluciono de forma consensual, chegamos a um acordo e esse acordo não é cumprido. E aí, eu vou me socorrer agora do judiciário? Qual é a segurança que eu tenho, segurança jurídica, para poder buscar então o Sejusc? Olha só que interessante aqui na matéria, olha, se for obtido um acordo no Sejusc, este acordo será homologado pelo juiz e terá eficácia de título executivo judicial. Sabe o que é isso? O acordo que nós fizemos, né? Ele, quando é homologado pelo juiz, ele passa a ser, então, ter uma força de título executivo judicial. É como se aquele acordo tivesse sido, os termos daquele acordo, as obrigações criadas através daquele acordo, se dessem por uma manifestação do próprio judiciário. Ou seja, o acordo acaba ficando muito assemelhado ou acaba ficando muito próximo da sentença, que também é uma ordem judicial ou a manifestação do juízo. Através da homologação, aquele acordo passa a também ser considerado uma manifestação por homologação do juízo. Então, existe segurança jurídica. Muitas vezes eu percebo que algumas pessoas dizem: eu fui convidado para ir para uma sessão de conciliação e mediação lá no Sejusc. Eu nem vou porque não foi o juiz que me intimou, que me convidou, eu não vou. Gente, não esqueçam, o Sejusc faz parte da estrutura do judiciário. Não se esqueçam que o que nós visamos com a mediação e com a conciliação é a solução do conflito, a rápida administração da justiça pela condução do trabalho a fim de que as partes possam transigir, elas possam, de forma consensual, botar fim àquele conflito, ok? Quais são as vantagens que eu tenho, então, para poder eleger, então, o Sejusc como sendo o órgão ali para eu poder administrar de forma alternativa a solução daquele conflito? Quais são as vantagens? Nos métodos consensuais não há cobrança de taxas, ou seja, você não terá que pagar taxa judiciária. Não é preciso
gastar com a produção de provas e documentos. Via de regra, é rápido, simples e eficaz. Rápido, porque nós sabemos que dentro da nossa estrutura, até pela quantidade de processos que nós temos, embora exista todo aí um empenho do Poder Judiciário, nós sabemos, até com o próprio advento do processo eletrônico, nós sabemos que não é rápido, né? Está longe daquilo que a sociedade consideraria a rápida administração da justiça, o caminhar processual comum. Agora, é simples, porque eu não preciso, via de regra, de grandes instrumentos jurídicos para poder requerer, eventualmente, a minha sessão de conciliação ou mediação lá no Sejusc. Eu não preciso de uma solenidade, ok? Então, por isso, mais simples e eficaz. Lembrando que eficaz é quando nós alcançamos o nosso maior objetivo. O fato é que a eficácia dentro dos procedimentos alternativos de solução de conflito é que as partes venham a botar fim no conflito de forma consensual, ok? E aí, dentro desse pensamento, surge uma grande pergunta. Se eventualmente, né, estou falando lá do Sejusc, ok, elegi o Sejusc como sendo o meu a grande forma, vamos falar assim, de solução do meu conflito, se é simples, se é rápido e é eficaz, essa simplicidade significaria então que você não precisaria de um advogado, sim ou não? Responda aí. Muito bem. Esta é uma questão que eu quero, inclusive, não só como professor, mas também advogado, trazer à luz e lembrar aqui do artigo 133 da Constituição Federal. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E sendo, então, o advogado indispensável à administração da justiça, pergunto, lá naquela sessão do Sejusc, não é isso? Naquela, entre aspas, audiência. Pergunto, você acha que dentro daquela autocomposição existe o senso de justiça, sim ou não? Sim. Nós vamos buscar alcançar a justiça de forma alternativa? Sim. Nós vamos ter a autocomposição visando, então, de forma objetiva, alcançar a justiça das partes? Sim. Então, por interpretação do dispositivo constitucional, artigo 133 da Constituição Federal, nós entendemos que o advogado, via de regra, ele é, sim, indispensável nas sessões do Sejusc. Para isso, inclusive, tem aqui uma campanha lá da OAB dizendo, olha, tenha sempre uma advogada ou advogado ao seu lado quando participar de uma conciliação. Quando você faz uma conciliação sem advogado, corre o risco de perder seus direitos. Sem advocacia, não tem justiça. E nesse pensamento aí do lado também tem ali uma campanha, olha só, valorizar o advogado é de lei. Por que isso? A ASP, né, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, entende que é de lei. O que é de lei? Respeitar, então, o dispositivo constitucional, né, onde o próprio advogado deve ser valorizado por conta da sua ser indispensável, da sua indispensabilidade, inclusive nas sessões do Sejusc, ok? Eu tenho certeza que você deve estar aí se perguntando, ô professor, você falou sobre métodos alternativos de solução de conflitos, falou sobre mediação e falou sobre conciliação. E qual é a diferença, né? Eu sempre vi aí, pode ser que você esteja pensando, eu sempre vi convites ou sempre tive conhecimento de pessoas que foram chamadas para uma audiência de conciliação, mas nunca ouvi falar em mediação. O que é isso? Vale aqui também nós fazermos esse esclarecimento. Sabe qual é? Olha só, a mediação é quando uma terceira pessoa, ok? Então as partes estão ali, as partes que têm o conflito, essa terceira pessoa, ela não influencia as partes, ou seja, ela vai mediar. Normalmente, eu costumo sempre fazer aqui trazer um exemplo para você entender. Na mediação, as partes, via de regra, não estabelecem uma comunicação.
o canal de comunicação entre elas está prejudicado. O que dentro aí do sistema de comunicação nós chamaríamos de ruído. Ou seja, não existe uma concordância de comunicação entre as partes. E aí surge então essa terceira pessoa, o mediador, a fim de estabelecer contato ou comunicação com cada uma das partes, fazendo então com que as partes cheguem a um denominador, todavia sem interferência. O mediador não vai interferir, ok? Ele vai trabalhar no sentido de viabilizar com que a comunicação entre as partes seja estabelecida. Essa é a mediação. E a conciliação, professor, tem diferença? Tem uma grande diferença, sim. Sabe qual é a grande diferença da conciliação? Sabe qual é? Na conciliação, o conciliador pode optar, ou melhor, opinar. Optar não, opinar. Ele vai dar a sua opinião, a sua sugestão. E olha só, quando eu digo opinião, não é uma opinião em relação ao mérito do conflito. Entenda isso. O conciliador, ele não vai chegar e falar assim, olha, eu acho que você tem razão ou você tem razão. Ele não vai ele não vai ser polarizado. Ele não vai poder estabelecer ali um link de apoio ou não de uma das teses que são levadas quando nós temos o conflito. A opinião, nesse sentido, é fazer uma sugestão. O que vocês acham de fazer tal coisa? Né? Olha, aqui eu acho que é possível isso, eu acho que aquilo não é possível. Ou seja, ele vai dar a sua percepção pessoal, mas com um grande intuito. Não de impor às partes uma decisão. Olha, veja bem, eu acho aqui que você tem razão, então... Não, nada disso. A intenção da conciliação não é se tornar parte, não é ser partidário, não é ser próximo, não é, vamos falar assim, que eu não posso estabelecer um lado. É isento. O conciliador chega de forma isenta e diz, dentro desse conflito, eu acho que poderia ser assim, poderia ser assado, e conduzir então a conciliação, a fim de que os próprios entes, as próprias pessoas que estão ali em conflito, possam de forma harmônica e consensual chegar a um denominador comum. Quando nós falamos em denominador comum, é aí que eu quero voltar lá no início dessa nossa aula. O que é a justiça? A justiça, penso eu, salvo o melhor juízo, que seja alcançar o denominador comum de forma consensual. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar sobre justiça. Nós temos que mudar a nossa forma de encarar os conflitos. Temos que entender que, enquanto seres humanos, vivemos em sociedade. Hoje já dissemos aqui que isso é o quê? É uma necessidade. Sendo uma necessidade, os conflitos, por óbvio, que serão sempre, surgirão e existirão na nossa sociedade. Agora, entenda que existe um caminhar não só do Estado, através daquelas nossas políticas públicas, mas eu quero falar com você, porque você é um disseminador dessa cultura de pacificação. Muitas vezes a gente sabe que na nossa sociedade a gente faz o quê? O seu vizinho vem e conta, aconteceu tal coisa. A primeira frase que nós falamos é o quê? Ou a primeira sugestão que nós damos é qual? Processe. Né? Ou, olha, eu vou te processar. Já ouviram isso? Né? A pessoa tem lá um acidente de trânsito, está lá parado no trânsito, alguém chega lá e bate no carro. A pessoa já desce, vivemos num estado, ou principalmente aqui na capital, num estado psicológico de pressão, de estresse, a pessoa já sai falando, vamos resolver ou não? Eventualmente, se tiver um ruído naquela comunicação naquele momento, a primeira frase é, eu vou te processar. Isso penso que seja a maior prova de que estamos efetivamente ainda naquela cultura de sentença, onde o processo, a sentença vai fazer a justiça. Agora entendam que, óbvio que isso demanda prática, para que nós possamos mudar essa cultura e entendamos que através das ferramentas dadas pelo Estado, através do Tribunal de Justiça, o NUPEMEC, o SEJUSCs, você entenda que nós temos que ser disseminadores dessa cultura de paz. A partir do momento que nós, enquanto cidadãos, entendermos que
a forma de solução de conflito, a melhor, é ainda aquela onde nós vamos olhar para a nossa família. Quantas vezes, eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua família, você tem alguém dentro da sua família que é aquela pessoa que é a pacificadora. Existe um conflito, né? Pode ser a avó, pode ser a tia, aquela tia-avó, né? O pai, a mãe. Existe sempre uma pessoa que é a pacificadora. Então, quando existe um problema na família, de conflitos familiares, o que surge? A figura daquela que acaba sendo até a salvadora da pátria, não é mesmo? Surge a figura da salvadora da pátria que vai vir fazer com que as partes, os familiares, os entes queridos ali possam solucionar o seu conflito de forma consensual, fazendo reinar então novamente na família aquele espírito de tranquilidade e de paz, não é mesmo? É isso, exatamente isso, que deve ser a missão de cada um de nós. A partir do momento que nós entendemos que nós temos que ser agentes multiplicadores deste pensamento de pacificação, deste pensamento ou dentro dessa cultura de que as partes possam transigir. E olha só, não se esqueçam como nós falamos aqui, a transição, ou seja, ou melhor, a transação, ok? Não a transição, a transação, quando as pessoas chegam naquele acordo, ok? A possibilidade deles fazerem um acordo é tão importante, tão reconhecido pelo Estado, que o Estado vai fazer o quê? Homologar, lembram disso, né? Através da homologação judicial, transformando então o acordo em título executivo judicial. Beleza? Entenderam isso, sim ou não? Muito bem. Para finalizar, eu quero aqui, primeiro, deixar uma mensagem para você que tem efetivamente esse senso de justiça. Enquanto nós não entendermos que cabe a cada um, seja inserido na sociedade, seja parte do tripé da justiça, ou seja, enquanto advogados, promotores, juízes ou qualquer operador do direito não entender que nós temos que caminhar no sentido de mudança de moral, mudança de princípios que norteiam a justiça do nosso país, tenha certeza que, infelizmente, continuaremos a ser reféns de um sistema que muitas vezes não nos traz a justiça. Ok? Para finalizar, eu coloco aqui novamente os meus contatos no Facebook, professor Everton Zadkian, me adicione lá na página, que eu vou ter todo o prazer de poder esticar e conversar com você e responder as suas perguntas e poder até debater a respeito de mediação, conciliação e os métodos alternativos de solução de conflito. Pelo LinkedIn, pelo Instagram também, faça aí o seu contato conosco, sem esquecer também do nosso e-mail, ok? Eu quero então terminar essa aula daqui hoje dizendo para você que eu conto com você para juntos fazermos uma sociedade não só mais justa e mais fraterna, mas também uma sociedade onde nós entendamos que a autocomposição entre as pessoas que compõem a sociedade é a grande marca da justiça do novo milênio. Eu quero dizer para você que a justiça no novo milênio, o caminhar que nós seguimos, é para sempre buscar formas alternativas de solução de conflito. E nesse sentido, eu conto com você. Eu quero agradecer também à TV Assembleia e ao programa Universidade na Madrugada, dizendo que para mim foi uma grande honra e sempre que convidarem, estarei aqui com vocês. Meu muito obrigado. Tenham todos uma experiência de exercício daquilo que conversamos aqui nesta aula e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.